Então, boa tarde a todos e a todas. É com enorme satisfação que a EDUP assinala o Dia Municipal para a Igualdade, com o lançamento do Guia de Apoio a Famílias sobre Educação Inclusiva. Este momento é importante para nós, porque nasce da nossa experiência enquanto entidade que trabalhou no terreno dentro das escolas e que observou de perto um fosso significativo entre o que as famílias sabem e o que os professores conhecem e o que a legislação realmente permite fazer em benefício das crianças e jovens com necessidades específicas. Muitas vezes o desconhecimento da lei, tanto por parte das famílias como dos próprios profissionais, impede que se tire pleno partido das oportunidades e das medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão. E foi com esse propósito, precisamente, que criámos o Guia de Apoio às Famílias, para traduzir a linguagem legal num formato acessível e mais prático, para aproximar famílias, escolas e técnicos, e tentando com isto promover uma cooperação e uma relação de confiança mútua, e para fortalecer o papel ativo das famílias no processo educativo, de modo a que cada criança, e aqui é o nosso foco, e espero que seja mesmo o foco de todos nós, cada criança possa alcançar o seu máximo potencial de aprendizagem e desenvolvimento. Então, esta iniciativa desenvolve-se no âmbito da Rede Animar, que desde 2010 promove a celebração do Dia Municipal para a Igualdade. Falo em todo o território português com vista à afirmação dos valores de igualdade, inclusão e participação social. E a EDUPA faz parte desta rede, é uma rede de muitas associações no território português, convido-vos a conhecer. Para hoje, nesta sessão, o objetivo não é discutir a lei nem interpretá-la a fundo, e por todas as perspectivas, se bem que vamos ter aqui várias perspectivas presentes. O nosso objetivo com esta sessão é contribuir para que se torne mais perceptível e útil a todos aqueles que lidam com a lei e que se cruzam com ela no dia a dia, pais, professores, técnicos e decisores. Os que não se cruzam, mas têm a necessidade de, nós entendemos que não se cruzam por desconhecimento, então o nosso papel também é trazer literacia nesta área. Então, para isso, pretendo ouvir o olhar crítico e construtivo de quem trabalha no dia a dia e quem testemunha esta mudança normativa, porque ainda assim, com todos os pontos positivos e menos positivos que esta lei tem, houve uma mudança normativa, não é? E quem põe em prática no dia a dia esta lei são os profissionais da área da educação e nós trazemos pelo menos duas profissionais muito queridas e que admiramos muito para esta sessão. Então, convidámos a professora Rosário Ferreira, docente de Educação Especial no agrupamento de escolas Camilo Castelo Branco, em Vila Nova de Famalicão, que nos traz o olhar da escola e do trabalho direto com alunos e equipas multidisciplinares e participa ativamente na implementação diária de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão. Obrigada, professora Rosário, por aqui estar. Deixe-nos ouvir a sua voz, para toda a gente a identificar. Boa tarde a todos, obrigada eu é que agradeço este convite e sobretudo no dia, de hoje e pela Associação Edupa. Obrigada. Obrigada a nós. E a professora Ana Paula Alves, que é professora e responsável por projetos na Associação Universo Autista, que se dedica a apoiar famílias na procura de respostas adequadas para os seus educandos e que se mantém em contínua luta. Aliás, quando nos cruzamos, dizemos sempre continuamos na luta, não é? Pela inclusão e pela afirmação dos direitos das pessoas com necessidades específicas. Boa tarde, Ana Paula. Olá, boa tarde. É um prazer estar convosco. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a nós. Então, o nosso convite a todos os que estão a assistir, a todos e a todas, é que participem de forma ativa e reflexiva. Aqui ajudando-nos também a pensar como é que podemos juntos, apesar de nós termos algo para vos apresentar, o objetivo da sessão também é isto, é pensarmos em conjunto como é que podemos operacionalizar melhor o que a lei já prevê, ok? E torná-la um instrumento real de inclusão, equidade e sucesso. Então, para que esta sessão seja o mais produtiva e participada possível, convidamos desde já todos os presentes a colocarem as vossas questões ou comentários no chat, ok? Um elemento da nossa equipa estará dedicado ao acompanhamento destas interações e vai assegurar que estas sejam traduzidas para a partilha e para o debate que depois se segue. Então, antes de avançarmos, e obrigada pelo vosso tempo, que é o mais importante, não é? Dedicarem uma hora do vosso dia para estarem aqui convosco. Obrigada pelo interesse. Então, antes de avançarmos para a apresentação do guia
e para o enquadramento da educação inclusiva, não é? Gostaríamos de começar por escutar um pouco de quem vive diariamente este processo na escola e na relação direta com as famílias, portanto, as nossas convidadas especiais. E assim, para nos ajudar a enquadrar esta temática, e antes de eu entrar aqui a pé juntos na lei e no nosso guia, gostava de deixar uma primeira questão a cada uma. Vou começar pela professora Rosário e pela perspectiva da escola. Professora Rosário, que importância reconhece num recurso como este? Isto é uma pergunta um bocadinho egocêntrica, não é? Mas o nosso objetivo ao tentar traduzir a lei para uma linguagem acessível e que procura apoiar as famílias e participar mais ativamente, não é? No papel dos seus, no papel não, no percurso escolar dos seus educandos, isto é a nossa perspectiva de fora, não é? De quem está fora da escola. Como é que a professora, que já foi responsável por EMAEs, que já tem um grande currículo na área da inclusão, como é que vê um recurso destes? Bem, então vamos lá falar um bocadinho sobre este guia, não é? De apoio às famílias, sobre a educação inclusiva e que será um guia online. Tem toda a razão de ser e é uma mais-valia para todas e qualquer escola, até pelo facto que a implementação de uma educação inclusiva não se faz apenas na escola. Existe toda uma grande variedade de recursos, não é? Desde os recursos específicos do quadro da própria escola até aos recursos na comunidade. E este é um recurso, para além de ser um recurso da comunidade e construído na comunidade, pela comunidade, não é pela vossa associação, é DUPA, traz um garante de um acesso fácil e gratuito. Portanto, aquela questão que se coloca sempre na resposta inclusiva e de desconhecer ou não ter formação, temos aqui algo que nos dá esclarecimentos, até porque depois irá apresentá-lo, e eu não vou entrar muito no modelo em que ele está, em que este guia está construído, mas o facto de ser um recorte da lei, permita-me dizer-lhe isto, um recorte à lei, ao Decreto-Lei 54, um recorte esse feito de forma cirúrgica, com os pontos-chave que importa as famílias conhecerem. Sempre é mais simpático e muito mais agradável ler e compreender a resposta inclusiva e o envolvimento das famílias através deste guia, do que propriamente ler, descarregar o decreto-lei e procurar a informação mais específica e mais particular. Se bem que toda a informação deste decreto e de todos os outros que o abraçam para que possa haver uma resposta inclusiva, é importante conhecer. A ideia-chave, a informação-chave, está presente no vosso guia da análise que me permitiu ver com antecipação. E acha que poderá ser um recurso que as escolas, por exemplo, podem dar às famílias para descomplicar a lei? Ou melhor, sendo um recorte e alertando que é um recorte, não é? Portanto, que não está ali tudo o que está escrito na lei, pode ser um Certo? recurso interessante para a escola disponibilizar à família? Sim, e nós temos aqui a questão da escola e isto acaba por ser uma ponte. Algo que funciona como um agente de capacitação para as famílias, certo? Certíssimo. Portanto, aquela questão e aquela entropia que muitas vezes se coloca de a escola cumpre ou não cumpre a lei, não é uma questão de cumprir ou não cumprir, é uma questão de criar aqui linhas orientadoras comuns e de compreender de que forma é que este trabalho cooperativo pode ser estabelecido entre todas as partes. E eu acho que o guia mostra isso de uma forma muito clara. Não deixa de ser aqui uma amostra da voz coletiva que tem a associação e o público em geral com as escolas, porque a escola e a resposta inclusiva somos todos, não é? Não há escola se não for Exato. inclusiva e, portanto, todo este trabalho é muito útil, é uma mais-valia. Ok, muito obrigada. Ana Paula, e já agora, continuando aqui nesta perspectiva e pensando na Ana Paula como alguém que acompanha as famílias, tem um contacto direto com famílias, que desafio é que sente na compreensão daquilo que é a educação inclusiva e das suas etapas, enquanto processo, não é? Por parte das famílias isto é algo que lhes é muito estranho, quando vêm para a sua associação já pedem, já vêm com alguma informação ou vêm a zeros? Olha, eu primeiro quero dizer-vos que eu
fui uma pessoa da escola, não é? Estive na escola durante bastantes anos, ligada sempre à educação inclusiva. Agora estou noutra perspectiva, como vocês disseram, mas estou a acompanhar o buraco, ou seja, os alunos, os jovens estão na escola e quando saem da escola há um fosso para dar continuidade, não é? Enquanto estão na escola estão minimamente amparados, ah, ao nível dos diferentes serviços, das pessoas que os atendem, que estão com eles. Quando saem da escola ficam completamente perdidos e a maior parte das famílias não sabe muito bem que resposta dar aos seus filhos que estão em casa, que fizeram a escolaridade obrigatória, fizeram uma aquisição de uma série de competências e chegam ali àquele momento e não há respostas, ou há muito poucas respostas. Portanto, eu estou nesse lado, no lado em que quando os alunos, os jovens, saem da escola e ficam em casa. Fizeram tudo o que tinham a fazer, muitos deles, no caso da nossa associação, temos jovens licenciados, mas estão em casa. Portanto, a nossa luta é nesse sentido. Agora, voltando aqui à vossa temática, ao vosso guia, eu acho que todos estes documentos são importantes, mas, sobretudo, é importante falar com as famílias, ajudá-las a. Ou seja, nós temos que ser acessíveis para as famílias. Nós falamos de acessibilidade em termos das deslocações, da mobilidade, mas também o nosso discurso enquanto docentes ou enquanto pessoas que minimamente conhecem a legislação por vezes é difícil de ser compreendido por parte das famílias. Falamos em siglas, RTP, PIT, a EMEI, e nós dominamos isso claramente, andamos muito bem, às vezes também se calhar nem dominamos tão bem assim, mas as famílias estão perdidas, elas têm outra vida, não é? Elas têm a vida do seu filho em casa com uma série de dificuldades e PITs, é tudo um bocadinho estranho. E este guia pode ser precisamente esta ponte, também como disse a Rosário, uma ponte de apoio às famílias para entender esta complicação que é o que nós escrevemos na legislação. Aliás, a Comissão Europeia pede muito que a legislação comece a ser mais acessível, porque nós e sobretudo estes decretos depois nos cruzam, e agora vai consultar mais o 133 não sei quantos, 92, e veja também o outro, Revogou. e quem quer perceber não consegue ver-se aflito. Verdade, Portanto, eu acho que todos estes documentos são importantes, mas tudo isto precisa de ser trabalhado com as famílias, de uma forma individualizada, um atendimento também à família de forma individualizada, não em reunião de grupo, e penso que estas equipas são boas também para dar voz à família. Estes documentos são todos para ser preenchidos com a família, com o apoio da família. E a família tem o jovem em casa, que tem a criança em casa, é que sabe como é que as coisas funcionam e as dificuldades que sente. E a família tem que ser ouvida e como par, não como, olha, está aí, nós somos os espertos, os que sabemos tudo, e o senhor senta-se aí no seu cantinho, ouve o que nós temos a dizer. Penso que a maior parte das escolas já não funciona assim, mas é um alerta, nós temos que ter esse cuidado, porque a família vai à escola para ouvir falar do seu filho que tem dificuldades, não é? E portanto logo aí estão a fazer uma série de marcas, a pessoa sente-se incomodada e depois também não sabemos como é que aquela família vivenciou a escola e pode ter também uma impressão sobre a escola difícil, portanto vai novamente à escola para ouvir coisas que não são o seu filho é ótimo, é maravilhoso, o seu filho está cheio de problemas, não é? E portanto estas coisas têm que ser pensadas, o que é que dizemos, como falamos. E estes documentos são um bom princípio para se pegar nele e ajudar a família, porque têm imagens, têm pequenas frases e facilitam o discurso. Obrigada pelas vossas contribuições muito ricas. Nós não começámos nesta área como família, mas vivemos perdidos durante algum tempo, quando estávamos em escola e queríamos perceber melhor o processo de inclusão escolar à luz da lei. E todas estas siglas, lembro-me das primeiras conversas com a professora Rosário, eu não percebia nada. E foi precisamente dessa dificuldade profissional na altura, e depois também se tornou uma dificuldade pessoal, e para explicar a outras pessoas e tentar ajudar outras pessoas, tinha essa dificuldade em ter um desenho claro dos processos. Obrigada pelas vossas contribuições, que são importantíssimas para iniciar o tema. Então, eu vou apresentar brevemente o nosso guia. Não vou apresentar tudo aquilo que é o conteúdo do guia, ok? É importante dizer que este é um guia construído a partir da prática,
lá está, dessa dificuldade que nós sentimos de interpretação, e por isso o que nós queremos é responder a dúvidas reais que possam surgir na interpretação, não é? Porque as famílias nesta fase em que, muito bem disse, estão perdidas e querem saber um pouco mais quais são os direitos, mas como exercer os seus direitos, como ver na escola o parceiro e saber a quem pedir ajuda e como. Nessas primeiras fases iniciais é tudo demasiado complexo, não é? Então não é só numa conversa que fica esclarecido o processo e as etapas e tudo mais, e as siglas e tudo mais. Então, nós temos 3 grandes objetivos ou propósitos com este guia. Dar a conhecer a lei de forma clara e acessível, esclarecer os direitos dos alunos com necessidades específicas e explicar as etapas do processo de inclusão e o que as famílias podem esperar da escola, ok? Este é o grande propósito deste guia e, como muito bem disse a professora Rosário, é um retrato da lei. Não estará aqui transcrito tudo o que tem o Decreto-Lei 54 de 2018. O que vê neste slide é a estrutura do guia, portanto, podemos lhe chamar índice, não é? O que encontra na lei, os direitos dos alunos, as etapas do processo, e talvez aqui esta seja a parte mais importante e mais complexa, não é? Na parte do que etapas do processo temos desde como devo procurar ou proceder perante a escola, quais as medidas de apoio, e vamos ver que são 3 tipos de medidas e só aí às vezes já ficamos perdidos naquela nomenclatura. O que é o PEI? Lá está, uma das tais siglas, e o RTP também aparecerá aqui, e o que é o Plano Individual de Transição, que é a área em que trabalhará, ou pós-transição trabalhará a Ana Paula. Então, relativamente aos direitos dos alunos com necessidades específicas e medidas de apoio à aprendizagem, vou falar mais adiante, vou esmiuçar um pouco relativamente às diligências a tomar por parte da escola. Vou sumarizar, ok? Portanto, estes são os 3 pontos que nós vamos desenvolver aqui nesta sessão. Uma nota, e salientar isto, este decreto-lei aplica, e se houver aqui alguma família que desconheça o decreto-lei, este é o enquadramento legal da educação inclusiva em qualquer escola, seja ela pública ou privada, seja ela profissional, de ensino básico ou pré-escolar, está bem? Os pontos fortes, claro que isto é uma perspectiva nossa da EDUPA, não é? Mas atrevemos-nos a fazê-la. Os pontos fortes desta lei. Como eu disse no início, na nossa contextualização, ou na nossa abertura, esta lei trouxe uma mudança, quer queiramos, quer não. É uma lei muito elogiada fora de Portugal, porque conceptualmente e teoricamente considera muitos aspectos e muitas particularidades que estavam esquecidas, faz prevalecer e tem o foco na criança e nega a ideia de que é necessário categorizar os alunos, não é? De antes ouvíamos muito, não digo que não se ouça ainda, mas sentimos esta mudança na prática. Já não há o aluno da educação especial, já não há o aluno com o rótulo da problemática. E nós que trabalhamos agora com escolas mais de ensino superior, às vezes queremos desenvolver projetos em que precisamos de saber o número de alunos com determinada problemática ou especificidade e não nos dizem. Portanto, chega a este ponto e isto foi uma mudança enorme, porque antes nós categorizávamos e dizíamos: tenho 3 meninos autistas, tenho um disléxico, ok? Portanto, isto já é uma mudança que se pode chamar de fundo, porque é uma mudança comportamental. Há uma abordagem integrada e contínua de cada aluno, portanto, existe uma equipa que já vamos falar e que deve e está lá para acompanhar o aluno em todo o seu percurso escolar e ser a ponte com a família, e há um foco nas necessidades, mas não só nas necessidades, e isto também é importante ressalvar, nas potencialidades de cada aluno, porque cada aluno pode ter limitações, mas todos os alunos também têm potencialidades, não é? Traz também uma possibilidade de abordagem curricular, a abordagem multinível. E o que é que esta abordagem curricular permite aos professores? Que existam modelos curriculares flexíveis, que
o acompanhamento e monitorização das intervenções tenha que ser feito, portanto, que tenha que haver a definição de medidas, mas depois há a necessidade de acompanhar e medir não é bem a palavra certa, mas verificar se essas medidas são as mais adequadas ou não e reestruturar continuamente e melhorar continuamente. E dar prioridade ao diálogo. O que a Ana Paula disse é importantíssimo e é sempre o que os pais esperam, não é? Os pais têm... E quem está na ponte, como dizia a professora Rosário, que nós estamos na ponte, sentimos que para os pais nunca é suficiente o tempo que os professores dão para falar sobre estes temas, os professores e diretores de escola, nem sempre é suficiente e por parte dos professores há imensa dificuldade em dar mais atenção e atendimento individualizado, dadas as suas exigências diárias, não é? Que a escola e que o sistema assim exige. Assim como apontamos os pontos fortes, também apontamos os pontos fracos, e esta lei tem aqui uma grande nuvem por cima, e por isso é que também há tanto movimento em prol de uma educação inclusiva efetiva, sobretudo por parte dos pais. Há vários movimentos cívicos para tentar rever a lei, porque esta lei não prevê sanções para o seu não cumprimento, não é? Portanto, não é uma lei que tenha critérios claros de fiscalização. E o que é que isto permite? Permite que haja um desequilíbrio na sua implementação. Há agrupamentos escolares que podem estar a implementá-la em pleno, com o maior número de recursos que consegue dedicar, com o maior número de ações de sensibilização e de informação sobre o tema, e garante que todo o seu corpo docente e não docente está conhecedor da lei, mas há outras que estão, digamos que, bem atrás ou atrasadas em relação à implementação da lei. Então, existe este desequilíbrio no nosso país. Relativamente aos direitos dos alunos com necessidades específicas, a lei ressalva isso e destaca, e isto é importante, e acho que é aqui que os pais encontram os pais encarregados de educação, ok? Encontram algum conforto, não é? Saber que está escrito que estas crianças, tal como todas as crianças, todos os alunos têm direito a apoios de modo a que o seu potencial de aprendizagem seja desenvolvido, independentemente de onde está, de onde parte. O ponto de partida pode ser diferente para todos, mas todos têm direito na escola pública regular a terem acesso aos mesmos mecanismos de apoio ao seu potencial de desenvolvimento. Todos os alunos têm uma capacidade de aprendizagem e desenvolvimento educativo. Isto é a premissa de onde se parte. É aqui também que nascem algumas dores de muitas famílias, porque na prática nem sempre é fácil desenvolver o potencial de todos os alunos da mesma forma. Não é? Às vezes é inevitável a comparação, às vezes é inevitável interpretar-se da forma correta ou retirar alunos de sala de aula ou não retirar. Não há... O difícil na inclusão é que não há uma receita, e ainda bem que não há, porque se existisse uma receita existiriam riscos tremendos, não é? Mas existe a vulnerabilidade de, não havendo uma receita, de cada um fazer da forma que acha mais correta, ou de fazer nem sempre a mais correta, mas aquilo que os recursos que têm lhes permite. Todos os alunos têm acesso à participação. Este também é um assunto muito quente e debatido do lado das famílias. Todos os alunos têm direito ao planeamento educativo, centrado no aluno, seja qual for a disciplina, ok? O desporto, a educação física terá tanta importância quanto o lado cognitivo. Para algumas crianças até tem mais. E tudo isto é muito difícil de equilibrar no lado da escola. Todos têm acesso à gestão flexível do currículo. Esta é, se calhar, o maior rasgo desta lei, porque permite adaptar a avaliação, permite adaptar muita coisa dentro e fora de sala de aula. Claro, se temos todos os professores formados em métodos de avaliação mais justos e mais inclusivos, não temos ainda, mas temos professores que já fazem 5 enunciados. Essa não é a solução, não é? Quando temos um teste de 5 enunciados, a solução é termos um que seja adequado a todos os alunos. Mas esta transição que estamos a atravessar exige isto, exige que haja mudança e adaptação. E como sabemos, a mudança ocorre com algum tempo, necessita de algum tempo, e necessita que
possamos chegar a todos com o mesmo grau de conhecimento. Isto exige também algum tempo de preparação. E é este tempo que é diferente. O tempo da escola é diferente do tempo da família. Então, como é que está desenhado o processo de inclusão escolar? Parte sempre dos pais e da escola, portanto, isto é um compromisso par a par. A identificação de necessidades do aluno tem que ser sinalizada pela escola, e esta aqui já podíamos estar aqui muito tempo, porque se eu for uma mãe que tem um filho com um diagnóstico e se eu der informação à escola de que ele tem esse diagnóstico, mas se a escola não identificar que isso em contexto escolar é algo a sinalizar, o processo não é despoltado. Portanto, o processo tem que ser despoltado pela escola, de mãos dadas com a família. É envolvido o diretor de escola, eu vou sinalizar aqui onde estou no meu raciocínio, é envolvido o diretor de escola. O diretor de escola aciona uma equipa multidisciplinar que nós ouvimos falar como MIA. Esta é a equipa responsável por avaliar as necessidades daquela criança e propõe num relatório técnico-pedagógico que deve ser feito em articulação com a família, portanto as famílias, como disse a Ana Paula, devem ser ouvidas e devem entrar neste trabalho colaborativo de o que é que funciona melhor com o seu filho, o que é que funciona melhor em casa, o que é que funciona melhor na escola, e daí resulta este relatório técnico-pedagógico que tem o aval do diretor e que tem que ser assinado, tem que ser do conhecimento e tem que ser assinado pelas famílias. Já testemunhámos famílias que não conhecem os RTP, já testemunhámos muita coisa, mas também já testemunhámos casos de sucesso. Portanto, este processo tem que ser conhecido por todos, para todos sabermos onde é que é qual é o nosso papel neste processo. Depois de termos um RTP, um relatório técnico-pedagógico, são definidas um conjunto de medidas de apoio à aprendizagem, que é isso que vamos ver agora. E estas medidas devem ser acompanhadas e monitorizadas e devem ser averiguadas se são as mais adequadas ou não. E a família deve ser informada se são eficazes, se não. A família deve dar retorno do que sente em casa e devem ser acionados os recursos necessários para providenciar à criança aquilo que ela mais precisa, dentro e fora da escola. E é aqui que depois entra o trabalho em rede, o trabalho com os centros de recursos, o trabalho de terapias fora da escola, que vêm complementar o trabalho da escola. Mas se as famílias não tiverem conhecimento disto, não vão atrás desses recursos. E as que vão, muitas das vezes, não têm acesso, ou pelo menos à frequência de terapias que gostariam de ter. Então, isto tem tudo a ver com a disponibilidade de recursos que temos nas mais variadas frentes de trabalho, escolas, centros de recursos, etc. Em alguns casos, nas medidas seletivas, que já vamos ver o que é elaborado um PEI, ok? Um Plano Educativo Integrado. Este é o processo, que parece simples, mas não é. É um processo moroso, é um processo que envolve feedback de vários profissionais, que nem sempre no decorrer do tempo da vida escolar e dos atendimentos e de tudo aquilo que as pessoas que constituem esta equipa multidisciplinar conseguem fazer atempadamente. Portanto, é um processo que, à primeira vista, parece simples, mas não é na prática. Mas isto é a visão de quem está fora, de quem acompanha algumas famílias. Depois vamos ouvir as nossas convidadas falarem sobre como é que testemunham o processo dentro da escola e noutras associações. Então existem 3 tipos de medidas que podem ser definidas. As medidas universais, que eu diria que todos os alunos deveriam beneficiar delas, porque são estas que promovem a equidade e a igualdade de oportunidades dentro da escola. As medidas seletivas, que são medidas já de suporte à aprendizagem, são medidas específicas que tendem ou são definidas para satisfazer necessidades específicas. E depois existem medidas adicionais que são definidas especificamente para colmatar dificuldades acentuadas e persistentes. Não posso alongar muito, por questões de gestão de tempo. Vou só acrescentar que as medidas universais permitem uma diferenciação pedagógica, permitem que um professor adapte os conteúdos que tem que dar a diferentes alunos dentro do mesmo contexto escolar, sem ter que segregar os alunos, ok? Sem ter que os pôr fora da sala de aula, ou sem ter que os pôr de forma segregada mesmo dentro da sala de aula. Podem ser atividades de enriquecimento curricular, portanto podem ser atividades fora de tempo letivo.
Podem ser atividades de foro socioemocional e podem ser atividades com foco no comportamento, portanto, em pequenos grupos, focos grupo, ou clubes, ou atividades muito específicas. As medidas seletivas são medidas diferenciadas, como disse, que implicam um atendimento personalizado, implicam um professor de apoio, implicam um apoio psicopedagógico específico à criança, e as medidas adicionais são medidas que são definidas para adaptações curriculares específicas, ok? Daí haver um plano educativo, eu disse integrado, mas enganei-me, individual. Um plano educativo individual. Como é que aquela criança, que adaptações ao currículo é que eu tenho que fazer para aquela criança conseguir ter aquelas aprendizagens? Ou se não vai conseguir ter todas, quais é que vai ter e como? E aí definimos um percurso individual para aquela criança. Isto, como disse, é um excerto do nosso guia, que depois vamos partilhar aqui no final, e é o que nós consideramos essencial para partir aqui para uma conversa que é breve. Estão à vontade para deixar as vossas questões ou inquietações no chat. E eu agora abriria diálogo com as nossas convidadas para precisamente esmiuçarmos um pouco aquilo que estivemos a falar e para vermos quais são os pontos-chave que talvez sejam úteis conhecer. Então, passo a palavra à minha colega Natália, que vai abrir aqui a conversa com as nossas convidadas. Boa tarde, obrigada Ana pela apresentação do nosso guia. Queria agora colocar uma questão à professora Rosário, agora depois de termos visto esta apresentação. Na sua opinião, o decreto-lei de facto trouxe mais abertura e flexibilidade à escola? Sem dúvida nenhuma. Este é o decreto, também mau era se assim não fosse, porque nós estamos sempre num ascendente, não é? Pelo menos é assim que se pretende de todos que até que houve, é o decreto mais inclusivo que existe. É um decreto que não espera por relatórios clínicos para que a escola responda imediatamente às necessidades dos alunos. E quando estamos a falar de necessidades específicas, eu vou alargar a um campo muito maior do que a deficiência, porque sabemos que hoje em dia até temos aqui uma incidência muito maior no que diz respeito, por exemplo, a alunos imigrantes e até às próprias etnias. Mas esta resposta imediata, a doutora Ana fez aí uma apresentação excelente, sem dúvida nenhuma, mas falou aí de um canal intermédio que seria todas as sinalizações passarem pelo diretor. O conhecimento que eu tenho nos agrupamentos de escolas de Famalicão, esse é um passo que se ultrapassou automaticamente. Todas as EMAIs têm, pronto, as equipas multidisciplinares de apoio à educação inclusiva têm canais diretos e modelos diretos para sinalização. Mas esta resposta imediata à necessidade do aluno está muito antes com a implementação das medidas universais. E para essa implementação das medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão universais, não há necessidade de sinalização para a MAE. Portanto, é algo que é ativado automaticamente pelo próprio Conselho de Turma, com todas as sugestões e opiniões e o ouvir e a voz das próprias famílias e de outros técnicos e especializados que acompanham o aluno interno ou externamente à escola. Eu quase que me atreveria a dizer, e sei que isto será discutível e poderão colocar aí no debate que estão em desacordo comigo, que o sucesso de uma resposta inclusiva assenta prioritariamente nas medidas universais e não no esperar para os alunos que necessitam das medidas seletivas e das medidas adicionais. E o dizer que já foram todas esgotadas também é muito discutível. O bom trabalho dentro da resposta que o aluno tem direito nas medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão universais é o cerne da questão no imediato desta resposta. Claro que se não é suficiente, é necessário vir à MIA e haver uma conversa em equipa de trabalho. Também as experiências que eu conheço, maioritariamente são positivas. A equipa MIA é uma equipa mutável, porque não é igual para todos os alunos, porque a equipa MIA é constituída de acordo com a análise de cada processo de aluno, com a família desse aluno. Se não está a família presente, o trabalho da equipa não tem significado, nem deveria existir, dever-se aguardar por outro tempo e outro momento para estarmos em equipa.
Trabalhar em equipa multidisciplinar, de facto, obriga a uma grande coordenação. E essa coordenação tem que ser uma coordenação de disponibilidade dentro do cerne de cada um dos agrupamentos de escolas ou de escolas não agrupadas, ou até, como falou, outras entidades, como, por exemplo, no ensino pré-escolar, criar também as suas próprias equipas dentro das IPSS, e isto obriga a haver tempo e espaço para reuniões conjuntas. E estas reuniões intimidam. Sexta-feira de manhã é o dia das reuniões da EMAE no meu agrupamento de escolas. Nós somos 7 elementos permanentes. Quando entra só um encarregado de educação, e que por norma é uma encarregada de educação, eu acho que por alguma coisa nós também estamos aqui, maioritariamente do género feminino. Chega a encarregada de educação e chega o diretor de turma. Sim, doutora Ana Paula, foi como disse há bocado, intimida. E depois nós começamos a falar e com terminologias e RTPs e PEIs e torna-se muito confuso. Mas o tempo também é escasso. Porque o sucesso também da escola inclusiva não depende apenas das medidas, depende muito dos recursos concretos que tem cada escola. E muitas vezes os alunos cujas medidas universais não são suficientes e que o trabalho tem que ser intensivo na resposta no âmbito das medidas universais, muitos recursos ultrapassam a parte pedagógica e a parte escolar. Uma articulação forte, como existe na educação pré-escolar, entre os serviços de saúde e mesmo os serviços sociais é crucial. E é crucial também naquele ponto final, que a doutora Ana Paula irá focar com certeza, porque começou por apresentá-lo, que é a transição para a vida pós-escolar. Porque se não existe esta articulação, e ao longo do tempo, não é nos últimos 3 anos, ao longo do tempo, com os serviços sociais, que têm também a obrigação de apoiar as famílias, a transição torna-se muito mais difícil. A doutora Ana falou nos centros de recurso para a inclusão. Sim, é um recurso organizacional da comunidade que presta apoio aos agrupamentos de escolas, mas mais uma vez estamos a falar de recursos que ficam muito aquém das necessidades de cada um dos agrupamentos de escolas, também são diferentes, as dimensões são diferentes, as necessidades são diferentes a todos os níveis. Mas apraz-me dizer que são 8 anos já que se passaram, 8 anos num construto muito positivo, experiências muito boas, ainda há muito, mas isso haverá sempre muito trabalho, até porque o trabalho seja mau ou seja bom, leva sempre a que se queira ultrapassar e melhorar, portanto há sempre mudanças a fazer. Este é o meu ponto de vista. A articulação convosco, como associação e outras associações, vem dar aqui um grande contributo. Esta questão da clareza da linguagem, de explicar alguns procedimentos, de facto também virá ajudar e a compreender melhor a operacionalização da implementação das medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão por parte das famílias. E sim, concordo, e também por parte de alguns profissionais. E aqui também o vosso papel importante no sentido de uma formação contínua, pelo menos de informação contínua às famílias e à própria comunidade. Espero ter respondido à questão. Muito Professora Maria obrigada, do professora. Rosário, muito obrigado. Foi mesmo excelente e abriu muitos caminhos de debate. E vou começar por explorar mais um deles aqui e direcionar uma pergunta à professora Ana Paula. Professora Ana Paula, a professora Maria do Rosário já iniciou esse caminho, mas eu gostava de saber, na sua opinião, de que forma a equipa multidisciplinar, não é, a tal EMAI, pode envolver melhor os pais, os encarregados de educação neste processo, na prática. Olha, eu sou uma pessoa um bocado complicada. E enquanto pessoa que já teve 40 anos de trabalho ligada à escola inclusiva e que já passou por muitos decretos, leis e muita legislação, muitas experiências, sou sempre do contra. Sou sempre do contra. Porque as famílias continuam muito sozinhas. A Rosário disse, quando há uma reunião da EMEI, não é? 7 elementos, 9 elementos e um pai, ou uma mãe, normalmente uma mãe, mais o diretor, e aquilo é assustador, não é? E depois as pessoas falam todos naquela linguagem por códigos,
e o pai ou a mãe ficam ali a sentir-se completamente machucados. Acho que se calhar é um princípio, talvez também por defeito, eu venho também muitos anos da intervenção precoce, em que o trabalho era muito centrado no que a família precisa, do que a família diz, o que tem para dizer, e se calhar temos que mudar um bocadinho esta estrutura. Depois, uma sexta-feira de manhã, normalmente os pais estão a trabalhar, normalmente não têm dispensa para serviço, ou têm muitas questões para faltar ao serviço, para poderem reunir. Se calhar temos que mudar também um bocadinho esses horários, arranjar aqui uma forma que seja acessível, continuamos sempre com acessível a todos, porque nós, como vos disse, nós estamos na escola, é a nossa casa, estamos habituados, temos as salas todas, conhecemos toda a gente, os pais não, vêm de fora, são estranhos e sentem-se intimidados connosco, isso é um princípio. Depois que eles têm direito à voz deles, eles podem estar contra aquilo que nós estamos a dizer, podem escrever e dizer, não estou nada de acordo, façam isto, ou estabeleçam esta medida, não quero nada disso para o meu filho, quero outra coisa. Pronto, isso é uma coisa que é importante também que eles sintam que têm direitos dentro da escola, apesar da escola ser aquela estrutura. Depois, a outra coisa que eu acho que é importante também falar e dizer é que, por vezes, a escola não tem nada daquilo que deveria dar e que está escrito na legislação. E nós temos ouvido as histórias, faltam professores de educação especial, faltam professores que estejam lá, que tenham um conhecimento diferenciado para ajudar as crianças a evoluírem. E eu não falo das crianças que têm as medidas universais, nem falo daqueles que são mais complicados, que precisam de outro tipo de recursos, de outro tipo de espaços, de outro tipo de movimentos dentro da escola. E desculpem que eu também sou um bocado baralhada, misturo muitas coisas. Queria dizer também, é muito importante que a direção, os diretores tenham esta missão da escola inclusiva, porque não é só estar escrito no papel, nem na legislação. O diretor tem que sentir, a minha escola tem que ser inclusiva, eu tenho que batalhar em todas as frentes. Faltam-me recursos, eu tenho que ir lutar para que eles apareçam, porque há muita coisa, a escola tem muita coisa tudo ao mesmo tempo. É o plano da cidadania, o plano das artes, é o plano daquilo, e tanta coisa no meio. A parte da inclusão fica às vezes, se calhar, um bocadinho mais esquecida. Não é esquecida, mas pronto, é mais difícil de lidar. Portanto, há uma série de coisas que é importante também, quando se fala com a família, o nosso vocabulário, a nossa linguagem tem que ser acessível, tem que ajudar as pessoas a sentirem-se bem, sentir que podem falar sem serem condicionadas. E temos nós também que encontrar as palavras certas para falar com as pessoas, há estratégias, há metodologias, há formas de comunicar de forma mais acessível com as famílias. E pronto, já disse muitas coisas. Esta legislação dava pano para mangas, mas não é aqui o local para Pois fazer. dava, mas que sorte Não que é, temos não de é. tê-las as Já, duas. Muito obrigado, professora, muito obrigado pela sua resposta. Acho que nos ajuda a perceber que, de fato, é um papel de todos, né? No fundo, todos temos responsabilidade, todas e todos, a construir esse papel, não é? Em articulação. E aí, abrir agora as duas. Ah, sim, peço desculpas, outra diga. coisa importante realmente é também focar a questão da comunidade. A comunidade também é responsável pelas questões de inclusão dentro da escola. Nós temos que ajudar também os outros pais a sentirem que a inclusão lhes pertence também, que é da responsabilidade deles, porque muitas vezes são os próprios pais de uma turma em que há um menino que é mais complicado, que se põem com questões e perguntar se aquele menino devia estar ali ou devia estar noutro sítio. Portanto, todo este trabalho tem que ser feito para que as famílias sintam que a responsabilidade é de todos. E é dos serviços sociais, e é das CPCJs, é tudo isto, é um trabalho articulado, de outra forma não conseguimos incluir nada. Fazemos de conta. A pergunta que eu tenho a fazer em seguida é para as duas, estão à vontade para responder como quiserem, e toca exatamente no que você estava a dizer agora, professora. E a pergunta é: o que vocês gostariam que as famílias compreendessem melhor sobre as limitações e as possibilidades reais que a escola tem ao aplicar essas medidas? A professora Ana Paula teve que se ausentar durante um momento. Professora Rosário, se você puder responder, o que você gostaria que as famílias compreendessem sobre essas limitações, sobre essas possibilidades reais que a escola tem ao Ah, aplicar as medidas? sim, eu acho, não em tanto em questões materiais, mas em questões de postura. Não são 2 partes, é um todo. Não é o foco na culpa,
de não fez é o foco nas soluções. É difícil para ambos os lados, muito difícil. E portanto, aquela questão que nós ouvimos falar muito da colaboração, não sei se substituiria por confiança e respeito mútuo, reconhecendo que ambas as partes estão a dar os seus passos, com armas diferentes. Armas ficou mal aqui. Pronto, esqueçam. De forma diferente, mas é preciso essa confiança. A pressão que é feita de ambos os lados e quantas vezes deve ser com alguma mágoa. Eu falei aqui que de facto intimidamos quando chegam ao nosso espaço, mas a procura de colocar o à vontade e o chamar o aluno também e mostrar o que é que tu queres dizer, ou o que podes dizer, o que é que nós podemos fazer para que a escola corresponda às tuas necessidades, isso é imprescindível. Mas sim, os pais aparecem quase sempre sozinhos, havendo sempre as possibilidades, e isso são coisas que as escolas cada vez têm que fazer mais. Aliás, nós tivemos aqui o Covid que nos ensinou muitas coisas. Existem as ferramentas, as tecnologias que nós podemos fazer reuniões sem as pessoas estarem presencialmente, fisicamente, naquele espaço, naquela sala e naquele espaço, e podem estar em outros contextos e nós a trabalharmos para o fim comum. Por isso esta questão da colaboração é imprescindível. E depois como é que vamos operacionalizar e como é que vamos monitorizar? Cada escola tem a sua estratégia. De certeza que é a melhor estratégia que a escola tem neste momento, sempre abertas, e só assim é que pode ser, a outras sugestões de melhorias e a outras formas de chegar às famílias. Existe aqui um ponto-chave. Nós acabamos sempre por falar em alunos cuja condição é de maior incidência, não de maior prevalência nas nossas escolas, que nos preocupam muito. E é para esses que tem que estar o recurso especializado em primeira linha. Mas o recurso especializado também tem a obrigação de fazer a tal sessão de informação e de acompanhamento a todos os outros recursos da escola. Aqui, o papel deste guia, aqui o papel das associações também é imprescindível, este trabalho conjunto. Portanto, eu colocava não tanto no material, sim, a falta de recursos, muitos, técnicos especializados, imensos, articulação. A doutora Ana Paula falou aqui da questão da comunidade. Se a comunidade não é inclusiva, como é que a escola faz um trabalho inclusivo? Algo não está a correr bem, porque da escola vem para a comunidade está na escola. Portanto, como é que há aqui dois papéis tão separados? E a questão do ATL para os centros juvenis para os jovens? Para todos? Há muitos? Mas para aqueles que efetivamente as famílias necessitam, ou caso contrário, não podem estar a trabalhar porque têm que estar com eles em casa, não há. Sim, e portanto isto é aquele trabalho conjunto. Mas quem está a falar agora é a escola, neste momento aqui. Eu sou a escola e não há. Se calhar dizem não, não há. E isto não chega à escola e não chega às famílias. Foco muito aqui o papel da ação social, sem dúvida nenhuma. Porque é uma resposta. A escola a tempo inteiro para quase todos os alunos, menos para aqueles que têm as medidas de suporte à aprendizagem e inclusão adicionais. E sobretudo aqueles que têm questões de comportamento. E sobretudo aqueles que ninguém os quer na sala. Ainda acontece muito. Eu não posso falar mais porque eu tenho sempre uma postura muito positiva, porque eu acredito na escola, muito vou para a escola, muito feliz. Trabalhamos todos muito bem, de acordo com, ia dizer outra vez armas, isto hoje está a correr mal, de acordo com os recursos que temos. Recurso é uma ótima palavra. Professora, muito obrigado. E realmente é porque acreditamos na escola que estamos cá e que estamos com esse público diverso. E para retomar a última coisa que você disse, falando sobre que a escola está a falar, e agora então vamos pôr outras pessoas a falar. E gostava de passar para minha colega Cláudia para ela conduzir esse momento. Cláudia. Sim. Obrigada, doutora Ana Paula e também a doutora Rosário, pelas vossas partilhas e pelo vosso conhecimento. E como prometido, vamos ter agora aqui um bocadinho um espaço para dar voz também ao público e partilhar alguns comentários e algumas questões que já temos deste lado. Um comentário que não foi uma questão, mas acho que importa também refletir um bocadinho, se a doutora Rosário e a doutora Ana Paula assim o quiserem. Em que nos diz a Cláudia Gonçalves que o ensino particular é obrigado a ter uma equipa de EMEI, mas raramente tem um professor de educação especial.
Não sei se querem comentar. Queres comentar? Penso que é uma questão da organização. Uhum. Deveria ter, mas a política dos privados contratam quem querem, se é que posso dizer assim. Portanto, sendo necessidade, é óbvio que deveria ser um elemento, até que a qualidade da escola irá ser medida pela resposta que a escola dá. Se tem alunos que necessitam da intervenção do docente de educação especial, deveriam ter um docente de educação especial. Mas, enquanto que no público são obrigados a ter e também não têm os suficientes, não é uma questão de grande debate aqui, porque tem a ver com políticas internas. Ok. Ainda também uma outra questão da Cláudia Gonçalves, em que nos diz que depende da maneira que a escola lê o Decreto-Lei 54, que há escolas que só fazem o RTP com a apresentação de um relatório médico onde conste o diagnóstico clínico problemática do aluno. Posso, doutora Ana Paula? Desculpe, e não voltei a interromper, depois será a doutora Ana Paula a responder. Não. E Não esta é. parte pode responder, porque depois começo Achei a que dizer sim, mal. achei Eu não que quero sim. dizer mal. Tranquilo. Não é correto. Aliás, uma grande mudança é mesmo esta. A escola tem a obrigação de atuar no imediato e não tem a obrigação de estar à espera de informação clínica. A resposta já passou muito do ponto de vista clínico para um ponto de vista pedagógico e, portanto, tem que atuar, tem que responder. Como é que eu vou dizer isto? A implementação, a abordagem multinível a que cada aluno tem direito, ser implementada pelo Conselho de Turma, não vai depender logo em primeira linha pela informação clínica que está. Vai depender do cruzamento de toda a informação, do desempenho do aluno também em termos pedagógicos e, claro, que é imprescindível conhecermos o diagnóstico do aluno. Quando dizemos que não tem por base o diagnóstico, não tem. A resposta inclusiva não tem por base o diagnóstico. Mas eu sou professora de educação especial, eu só sei trabalhar bem e como é que vou intervir diretamente com aquele aluno, conhecendo o diagnóstico do aluno, porque não vou ter a mesma postura e a mesma intervenção a um aluno com dificuldade intelectual ou a um aluno com perturbação de espectro de autismo. E ainda mais dentro de um espectro, exatamente que informação clínica é que eu tenho, que informação tenho da família, que desempenho tenho do aluno. Portanto, isso é imprescindível, mas não é esperar por essa informação para intervir. Até que falámos numa coisa, medidas de suporte à aprendizagem universais não tem que esperar por nada, não tem que esperar sequer pela análise do processo em EMAE. Eu não gosto de dizer avaliação, que às vezes confundem e pensam que vão à EMAE à espera de um diagnóstico. Não tem nada a ver com isso. Quando se fala numa avaliação em EMAE, é uma avaliação da resposta da escola, o que é que tem que criar, o que é que tem que implementar. É por aí, mas às vezes também há esta confusão aqui em termos da linguagem. E, portanto, não, é para atuar no imediato. Aliás, há muitas situações que devemos atuar por antecipação e como medidas preventivas. Nós não precisamos de estar à espera de um diagnóstico clínico ou de evidências pedagógicas de que o aluno é um aluno com perturbação de aprendizagem específica e que tem uma dislexia, uma desortografia, porque isso é visível no imediato de um primeiro e segundo ano, quando o diagnóstico só pode ser validado mais tarde, quando tiver todo um processo de leitura já bem adquirido. Mas até na educação pré-escolar já há ali muitas pistas que são fáceis de nós trabalharmos em termos da lateralidade, em termos da psicomotricidade, para prevenir, não o diagnóstico em si, mas para compensar comportamentos e outras reações do aluno e ser melhor sucedido quando chegar ao processo da leitura e da escrita. Não temos que esperar, temos que avançar sempre. Nisso este decreto é flexível, mas flexível para a parte positiva. Bem, estamos a chegar a muitas questões. Não sei, colegas, se temos tempo ainda para mais uma ou duas, ou Eu ainda não. sugiro que leias os comentários. Se a Ana Paula Ok. quiser fechar com algum comentário, Só lá queria- está. Eu penso que o tema não se esgota aqui. Aliás, nós abrimos o tema, não é? Abrimos o tema e apresentámos um guia e, dependendo da vossa avaliação no final, podemos vir a fazer mais sessões. Até porque o nosso papel é esse, é tentar ser ponte precisamente com as partes interessadas que vieram a falar agora, sobretudo com a comunidade, e trazer mais informação. Como vemos aqui por algumas questões, às vezes há necessidade de saber opiniões técnicas ou de cruzarmos opiniões
há aqui questões até mais humanas, eu diria, que nem são tanto de foro técnico, não é? E o nosso papel aqui, e porque temos que estar balizados no tempo, não podemos ir além de 1 hora, foi apresentar-vos um novo recurso, mas sugiro que leias assim os comentários, se a Ana Paula quiser comentar algum muito rapidamente, e depois eu passo Rapidamente. para o fecho, na promessa de que nos podemos voltar a juntar virtualmente para falar sobre estes temas, que sempre foram temas que nos foram muito, muito queridos e necessários. Eu só queria dizer coisas muito pontuais. Uma, em relação aos colégios particulares, portanto, a experiência que eu tenho é que normalmente quando recebem alunos com situações muito complicadas, convidam-nos mais tarde a sair. Portanto, não querem complicar o- as notas, as avaliações daqueles meninos que têm lá, não querem contratar ninguém. Portanto, apesar da legislação ser igual para todos, há sempre esta nuance do convite para mudar de escola, porque aquela não é mais adequada, não tem as respostas para aquela criança. Depois, o facto da legislação realmente ser para todos, mas nos colégios particulares não haver uma espécie de uma inspeção que dissesse, mas o que é que aconteceu? As escolas públicas têm meninos com necessidades específicas, aqui não há nenhum, o que é que aconteceu? Esta zona tem uma água diferente, perceber um bocadinho isso. Depois, acho que este trabalho que vocês fizeram é muito importante exatamente para esta discussão, para colocar as pessoas a colocar dúvidas. Eu tenho imensas dúvidas em relação a esta legislação, tenho imensas dúvidas em relação às respostas que nós temos para dar às pessoas que se consideram divergentes, por exemplo, os alunos com neurodivergentes, nós temos muitas dificuldades em encontrar respostas, porque é se calhar uma categoria mais difícil, não sei, eu também não quero pôr rótulos nem coisas assim, mas acho que é muito importante este trabalho das associações para trabalhar dentro das escolas, ajudar as escolas, exatamente enquanto comunidade, a esclarecer os pais. Se calhar é mais fácil, porque não são os professores da escola, os pais não ficam tão intimidados, são pessoas que vêm de fora, mas é uma dinâmica diferente e se calhar ajuda os pais a compreenderem como é que as coisas funcionam, não se sentirem intimidados, porque depois podem pensar, se eu disser alguma coisa, se calhar depois vai existir alguma consequência para o meu filho. E uma associação que vem de fora, que trabalha com as pessoas, tem uma posição e uma perspectiva diferente que ajuda os pais a falar sobre as coisas e a colocar as dúvidas. Eu penso que o vosso trabalho é muito importante e este documento que vocês fizeram também. E sobre isso, Ana Paula, vou só cometer aqui uma inconfidência, e por isso é que vocês são as duas convidadas e não são outras pessoas. Precisamente porque nós acreditamos muito nisso, é que achamos que deveria haver uma resposta social atípica. Portanto, se alguém tiver a ouvir isto, que nós vamos publicar a gravação, deveria haver uma resposta social atípica que sim tivesse dentro da escola, que sim promovesse um espaço de educação não formal e que trouxesse, não é que a escola são as suas pessoas, a escola são as pessoas e a família são as pessoas com tudo o que elas trazem para dentro da escola. E não há espaço na escola hoje em dia, ou é difícil fazer esta ponte e cuidar das relações, não é? Porque através de uma relação cuidada nós conseguimos promover boas aprendizagens. E quando temos crianças que precisam de mais atenção e de mais apoio, isto torna-se tudo um desafio muito maior. Então nós acreditamos, e eu já tenho vindo a desafiar a Ana Paula a viajarmos aqui por estes Dos caminhos, atípicos. acreditamos que uma resposta social atípica que estivesse dentro da escola e que fosse precisamente a ponte entre as famílias e as crianças, sobretudo estas crianças, e que promovesse os espaços, o diálogo, a informação e tudo aquilo que falta mais de componente humana, seria uma mais-valia para o nosso país. Agora, se vamos conseguir fazê-lo, não sei. Mas fica aqui, quem nos ouvir e quiser abraçar este desafio connosco, que nos contacte. Cláudia, eu vou sugerir que É isso. partilhes todos os comentários. Depois o Eric irá fechar a sessão e irá convidar-vos a avaliarem a sessão. Eu vou-vos pedir licença, mas eu vou sair assim como quem não vê, ok? E desejo-vos um encerramento feliz, com a promessa de que podemos estar aqui tantas vezes quantas as que forem necessárias, está bem? Uhum. Podes seguir, Cláudia. Bom, eu se calhar vou seguir a sugestão do meu colega Eric e vou ler um último comentário que eu acho que é importante para refletir e resumir um bocadinho aquilo que nós falamos.
E depois vou sugerir às pessoas que deixaram uma questão em que não tiveram resposta para colocar mais tarde, quando nós questionarmos, vamos dar um pequeno teste de avaliação desta sessão e nas observações em baixo podem colocar a vossa questão e depois nós fazemos chegar a resposta. Eu vou então só ler aqui o comentário da Cristiana Almeida, que nos diz que é muito importante trabalharmos em rede, articularmos com os técnicos externos, clínicos que acompanham os alunos. O conhecimento profundo dos alunos, nas suas diversas dimensões e a ação concertada de todas as partes é crucial. Acho que é uma bonita reflexão agora para o final. Muito obrigado, Cláudia. Obrigado a cada pessoa que participou e reitero o que a Cláudia disse. Então, vamos ter um momento para que essas perguntas sejam respondidas, não queremos que fiquem sem respostas e já vou mostrar como fazer. Mas antes disso, cá está o tal guia. Estávamos a falar um guia facilitador e um guia que ilustra a lei de uma maneira mais fácil, mais didática, mais acessível. Está disponível no nosso site, no site da nossa associação Edupa, www.edupa.pt. O link está aí no chat, e a Cláudia colocou no chat, e está aqui na aba Recursos. Vocês vão à aba Recursos, carregam, e lá estará o guia para descarregarem gratuitamente. E esperamos que vos ajudem, que partilhem, que seja um recurso útil a todos vocês e a toda a gente que para qual esse tema diz tanto, não é? E para além desse recurso, temos um outro que queríamos partilhar também, que é este. Também é gratuito, é um jogo, é um recurso de partilha, de educação, é um recurso de aproximação entre as pessoas em torno do tema da inclusão. Então, não tenho muito tempo para falar sobre esse recurso aqui, mas está na mesma aba do site da nossa associação, na aba Recursos, está lá, é o Mais Educação Inclusiva, um jogo, vídeos ilustrativos. Convido mesmo para que vejam, porque é um recurso incrível. E, por fim, para respeitarmos o nosso tempo, vamos pôr aqui no chat o link e peço que acedam para avaliarem essa sessão. São 4 perguntas, é mesmo rápido, é muito rápido, e lá vocês vão ter a oportunidade de escrever a vossa dúvida para fazermos chegar a uma resposta e vão poder dizer se querem, se essas sessões foram úteis, se não foram, o que poderíamos melhorar para uma próxima, se há interesse numa próxima. Então peço que acedam, vou dar aqui um tempo para que as pessoas possam aceder e responder. Cá está o QR Code, basta apontar o telemóvel e no chat estará o link para vocês carregarem e terem acesso ao formulário. Então, vou dar aqui 3 minutinhos para que a gente possa responder. É mesmo muito importante para nós. Peço que, por favor, respondam. E daqui a 3 minutinhos voltamos. Eu peço desculpa, mas vou ter que sair. Vou preencher a avaliação, mas vou ter que sair. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, Muito Ana. Foi obrigado, uma boa professora. Obrigada, iniciativa. professora. Continuem. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Gostava de dizer que a equipa já está a analisar e a ver as vossas respostas. Obrigado pelos contributos. Continuem, por favor, porque isso é essencial. Muito obrigado. Estamos mesmo a recolher tudo e a aguardar a informação. Vamos dar mais um minutinho. Não se preocupem que permanece ativo o link. É mais um minutinho para encerrarmos a reunião.
Obrigada, boa tarde. Já preenchi e já enviei o questionário. Muito Obrigada. obrigado, Cláudia. Vou aproveitar a sua deixa para interromper a partilha e para dizer que, como eu disse, o link permanece aberto. Peço desculpas por interromper quem estava a preencher. Podem continuar depois. Eu só queria assegurar que nos despediríamos da melhor maneira possível. Queria agradecer a todas mesmo e a todos pela presença aqui. Queria dizer, retomar o que nos disseram há pouco, e nosso papel é mesmo estar em unidade, ou seja, finalizamos esta sessão, mas acreditamos que este é um início de muitas coisas, de muitas iniciativas, de muita união, de muita partilha. Obrigado pelo que estão a escrever no nosso formulário, nos ajuda a nos pormos em contato convosco e a criarmos e estreitarmos esses laços. Nós realmente da Edupa acreditamos que a educação é uma rede que se tece a muitas mãos. As associações, as escolas encarregadas de educação, estamos mesmo todos juntos nisso. Muito obrigado pelo vosso tempo, obrigado pelo que escreveram no questionário. Continuem, estão à vontade para deixar dúvidas, para deixar sugestões. Vamos ler tudo com muito carinho e fica aqui o nosso obrigado. De coração, a cada um que esteve aqui. Obrigado. Força nos desafios e contem com a Edupa para o que precisarem. Cá estamos. Já tem o nosso site, tem o nosso endereço. Muito obrigado. Obrigado, gente. Obrigado, Alice. Obrigado, Sandra. Obrigado, boa tarde. Obrigado, Clara. Obrigado, Teresa.